Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Podemos saber o momento de nossa morte? Nós não sabemos exatamente qual é o momento da nossa morte, né? Então nós temos que deixar a natureza sempre atuar. Hoje em dia nós temos recursos de cuidados paliativos que podem aliviar o sofrimento grandemente, né? Temos medicação para diminuir a angústia, a ansiedade, a depressão decorrentes de situações calamitosas como essas. Portanto, hoje em dia nós temos uma infraestrutura para dizer que podemos preservar essa vida esperando a morte natural. Então esse processo nascer, viver, morrer é algo natural. A interrupção nós consideramos, eu particularmente, como uma falta de caridade, porque nós estamos interrompendo um processo de vida que deveria ter um começo, um meio e um fim natural. Dentro desse processo de finalização, nós temos recursos da ciência, da medicina, que nos auxiliam a ter um final mais tranquilo. Essa é a chamada medicina paliativa. Na medicina paliativa, através de medicações, é proporcionado o alívio para o necessitado, da mesma forma que é proporcionado o alívio psíquico. Nos hospitais hoje há grupos de voluntários, muitos deles médicos, que conversam com o paciente, conversam com ele, dão novos dados de realidade e fazem com que esse indivíduo se melhore psiquicamente. É mostrado para ele essa transição, que é algo natural, e ele aceitando todas essas informações, ele vai se autotranquilizar. E quando efetivamente se consumar a passagem, o desencarne, o final da vida, será algo mais tranquilo e não agressivo. O sofrimento pode ajudar o espírito a evoluir? Eventualmente, em um caso específico, aqueles últimos momentos de vida poderiam trazer uma iluminação, um arrependimento, um insight, alguma coisa positiva que poderia fazer uma diferença no processo evolutivo daquele espírito. Ou não. Porque a gente não sabe, não devemos abreviar a vida e tirar essa oportunidade que pode estar existindo nesse caso específico. Um suicida é o indivíduo desesperançoso. Por ele não ver um futuro à frente, ele corta a sua própria vida. Ele interferiu no processo natural. O natural é nós nascermos, vivermos e morrermos naturalmente, pela falência natural dos órgãos. Um indivíduo que acelera esse processo, ele é um suicida. Nós temos o relato do próprio André Luiz, né, que ele era um glutão, e quando o seu orientador espiritual falou para ele, olha, você acelerou o seu processo de morte, você é um suicida. Ele falou, não sou um suicida, eu só gostava de comer muito. Sim, você comendo muito, você sobrecarregou os seus órgãos, então você morreu antecipadamente. Equivale a nós termos um carro e com esse carro fazermos curva em alta velocidade. O pneu vai gastar mais rápido que o próprio carro.
Então, quando nós sobrecarregamos determinados órgãos, determinados sistemas, nós estamos antecipando a falência desse sistema e desses órgãos. Seremos responsáveis por isso. Então, o suicida é aquele que abrevia. O indivíduo que pratica a eutanásia, ele autoriza a sua eutanásia, ele quer, ele deixa lá no seu testamento que, se eu chegar no final de vida e não tiver mais condições, pode desligar os aparelhos. Ele está sendo um suicida pela sua conscientização de que ele quer abreviar o processo. O abreviar o processo é a transgressão. Isso é um aspecto altamente filosófico, que nós deveríamos nos dedicar mais tempo a esse processo, porque ao nós vermos um indivíduo sofrendo, se o indivíduo tem um alto sofrimento, ele interrompendo esse sofrimento, acaba o processo? Fisicamente sim, mas mentalmente não. Porque quando eu deixo de ter a vida física, eu continuo ainda com a vida espiritual. Eu continuo pensando tudo aquilo que me amargurava, tudo aquilo que fazia com que eu sofresse. Se eu não souber trabalhar adequadamente com isso, eu na espiritualidade continuarei com este mesmo sofrimento, porque eu não mudo a forma de pensar. Então veja que coisa interessante. Se eu pensar da mesma maneira, agir da mesma maneira, haverá modificação? Evidentemente que não. As coisas continuarão sendo iguais. Então, se tem algo que me aflige e eu não sei trabalhar com esse algo que me aflige, ao eu chegar na espiritualidade, esse algo continuará me afligindo e eu não tenho mais o corpo físico. Para os terráqueos, eu morri. Para a espiritualidade, não morri, eu continuo a minha vida lá no plano espiritual. Então, esse processo de começo, meio e fim, dentro de um determinado período aqui na Terra, tem as suas vicissitudes, tem as suas intempéries, tem os seus prazeres e desprazeres. Acontece que quando a gente tem um desprazer, a gente quer se livrar logo dele. E um sofrimento físico é um desprazer. Quando entra uma farpa no meu dedo, e ela é pequenininha, hein? Não dói para chuchu? Se eu não tirar essa farpa, não vai infeccionar? Dentro desse processo infeccioso, eu começo a me preocupar, mas os vírus e bactérias que estão se aproveitando desse processo infeccioso vão ficar felizes da vida. E aí vai surgir uma ferida naquele local da infecção, onde tem uma farpinha espetada. E aí eu estou propiciando vida para esses vírus e bactérias que vão comer, crescer e se proliferar, ampliar. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agir dentro disso para manter a minha rigidez física. Então, antes que tudo isso ocorra, que está doendo, eu vou lá e tiro a farpa. Ao tirar a farpa, cessa o sofrimento desse instante. Mas a minha vida continua. Eu continuo vivendo só com um furinho no dedo. Por quê? Porque eu soube trabalhar com isso. A hora que espetou, eu tirei a farpa, limpei, massageei e aí não vai ter um processo infeccioso. Por quê? Porque eu tomei cuidados adequados. Eu soube lidar com essa energia entrante. Se eu não souber lidar com a energia entrante, eu me desespero. Num dos instantes de desespero, eu me suicido. Ou eu autorizo a minha eutanásia. Eu autorizo que a minha morte seja interrompida porque eu não quero continuar a sofrer. E nós não sabemos quando esse processo vai cessar. Pode ser que num instante de final de vida, algo diferente ocorra. Pode ser que haja a conscientização do próprio espírito. Evidentemente que um indivíduo de 90 anos que está numa cama, num estado terminal, ele não vai voltar a ter 18 anos nessa vida. Mas ele pode ter um término de vida consciente. Há consequências para o perispírito? Tudo que vai contra a natureza tem uma chance de dar errado, tem uma chance de ser um processo incompleto. Se eu plantar um determinado vegetal num solo inadequado, num clima inadequado, isso não vai vingar de uma forma vistosa e natural, né? Porque eu estou indo contra algo que a natureza determina. A mesma coisa é no processo do desencarne, quando a morte é provocada.
existe um grau maior de confusão, de o indivíduo não se identificar ainda como um desencarnado, e um sofrimento muito grande, maior do que deveria ser, né? Sempre existe essa chance disso acontecer. E também porque estes momentos abreviados da vida física podem privar este indivíduo daquela iluminação ou daquele arrependimento final, são todas desvantagens que deveriam ser levadas em consideração por todas as pessoas, pelos indivíduos que estão sofrendo, pelos familiares e pelos profissionais de saúde. O nosso espírito, ele funciona como um gravador físico. É diferente da memória, que é um gravador espiritual, né? A parte do software é espiritual, o hardware é o perispiritual. Então imagine a situação em que o indivíduo, no processo de fim de vida, decide-se cortar o oxigênio que ele está recebendo diretamente nos pulmões. Ele vai ter uma insuficiência respiratória. O seu pulmão vai ficar ansioso por querer receber o oxigênio, então vai ficar aquela bagunça lá dentro do pulmão e que, mesma coisa que ocorre no físico, ocorre no perispírito. Então esta lesão pulmonar que está sendo causada agora, que vai cercear o abastecimento de oxigênio para que hajam as reações dentro das células, a responsabilidade por essa distribuição, por essa inserção do oxigênio dentro da corrente sanguínea se faz pelo pulmão. Então, se eu bloqueio o pulmão, o sangue passa pelo pulmão e não recebe oxigênio. Então, ele vai com um déficit energético. Esse déficit energético vai repercutir em todo o seu corpo. Quando este indivíduo for reencarnar, do que ele está lembrando? Do que ele ficou muito vinculado. E aí ele vai trazer uma característica genética que poderá eclodir ou não num novo processo reencarnatório. Naquele instante, quando faltou oxigênio, as suas células começaram a se reproduzir tortas pela falta do próprio oxigênio. A filha da célula nasceu torta, a neta, a bisneta, a tataraneta. Essa lesão é marcada no perispírito e na memória do espírito. Então, como isso ficou vinculado na memória do espírito, esse desequilíbrio energético, dentro de um processo reencarnatório, se ele lembrar dessa situação, ele vai vivenciar tudo isso. Esse vivenciar tudo isso equivale a ele liberar energia contida lá atrás, há 300 anos atrás, quando ele se submeteu a uma eutanásia. Ele vai nascer com uma lesão que vai eclodir no instante que essa mesma quantidade de energia for liberada. Então, um processo em que se cerceia uma atividade, vai haver uma repercussão. Se nós levarmos isso para o lado de uma faca, então vamos praticar uma eutanásia através de cortar o pescoço do indivíduo. Olha o estrago que é feito no físico. Esse estrago também ocorre no perispírito. Então, muito provavelmente, ele virá com essa marca perispiritual numa outra encarnação. E provavelmente este indivíduo, pelas consequências, terá problema no sistema de fala. Por quê? Porque ele estragou todo esse mecanismo. Ou esse mecanismo foi estragado por alguém que participou desse processo. Tem uma diferença que precisa ser feita entre a eutanásia e a ortotanásia. A eutanásia é a abreviação voluntária da vida. É eliminar esta vida quando ela ainda está presente naturalmente. Na ortotanásia, o que se faz é a suspensão de tratamentos fúteis, ou seja, aqueles tratamentos que não vão servir para curar o indivíduo. Suspende-se estes tratamentos como hemodiálise, quimioterapia, se não há perspectiva de cura.
Então a morte vem aos poucos, naturalmente. Não fica se tentando delegar essa morte mais adiante. Então isso é uma coisa alinhada com a lei natural, tanto do ponto de vista clínico quanto do ponto de vista espiritual. Não existe objeção à ortotanásia, a essa suspensão de tratamentos fúteis, sempre mantendo os tratamentos para o conforto do paciente, para eliminar a dor e outros sintomas. Dessa forma, a morte vem no tempo correto e o indivíduo desencarna naturalmente. Isso não é contrário à lei natural, isso não é contrário à lei dos homens também. O próprio Conselho Federal de Medicina aprova esta prática, defende os médicos que a façam e não há objeção dentro do Espiritismo, posição esta que está também alinhada com a Igreja Católica. A Igreja Católica também não coloca nenhuma objeção à ortotanásia. Eutanásia em animais é mais aceitável? Na Associação Médico-Espírita, nós temos um núcleo de medicina veterinária conduzido por colegas veterinários muito competentes, alinhados com o Espiritismo, e eles estão lançando várias diretrizes com relação à eutanásia nos animais. Mesmo os veterinários não religiosos, na veterinária está se colocando vários limites com relação à eutanásia dos animais. Então, hoje em dia já existem mecanismos que definem os casos específicos que podem passar por este processo, e que quando se enquadram, são feitos de determinadas formas bem padronizadas dentro da veterinária. Aí, acrescentando um ponto de vista espiritual, nós restringimos mais ainda estes casos, né? De modo que sempre o indivíduo precisa se perguntar: eu estou querendo eliminar o sofrimento desse animal ou eu estou querendo eliminar o meu sofrimento, né? Em estar presente nessa situação. Numa visão materialista, nós temos que não faz diferença você sacrificar um animal ou não, né? Na medida em que aquele animal não tenha utilidade enquanto vivo, poderia ser sacrificado. Por exemplo, um cavalo que tenha tido uma fratura numa pata. Numa visão espiritual, nós devemos ter sempre a compaixão, sempre esperar a natureza fazer o seu trabalho. É claro que num cavalo que quebrou a pata, existe todo um custo para mantê-lo ainda e ele vai ter uma qualidade de vida bastante ruim. Mas sempre é necessário ponderar o que é melhor para aquele ser que está num processo de evolução e o que é melhor para aqueles que estão à volta dele. Essa é uma questão bastante interessante, né? Que a gente tem que seguir o mandamento, não matarás. Mas os animais, dentro do contexto, são seres inferiores aos humanos. Se nós levarmos o não matarás ao pé da letra, nós não deveríamos comer vegetais. Quando eu arranco um pé de alface, eu estou matando esse pé de alface para que eu viva. Então veja que coisa interessante. Os animais, como os vegetais, participam do nosso processo vivencial aqui dentro do planeta Terra. A eutanásia em que eu cesso a vida de um ser vivo é por quê? Porque por aquele ser vivo eu desenvolvi um sentimento muito grande por ele. Eu desenvolvi o amor em cima dele, o tempo de convivência. Com os animais ocorre
dentro de uma certa relatividade, esse desenvolvimento desse afeto. Mas, por ele ser um ser inferior, é praticada com uma certa naturalidade, ou melhor, uma certa normalidade. O natural é o animal morrer naturalmente. Ah, mas ele está com uma doença incurável. Tudo bem, nós temos veterinários, temos a ciência que disponibiliza um monte de informações, um monte de processo, da mesma forma que tem para o ser vivo, para o ser humano. Então, se nós dedicarmos a mesma atenção a um animal pelo qual nós desenvolvemos o afeto, nós poderemos cuidar dele. Se a gente olhar por um outro aspecto, quantas vacas e quantos bois, o gado em geral, quantas cabeças de gado morrem por dia para que nós vivamos? Quantos pés de alface são arrancados? Quantos milhos são dilacerados para eu poder viver, fazer o pão e fazer o meu sanduichinho de bife? Então a análise ela tem que ser global. O processo da reciclagem, no qual inclui a morte física, para que nós extraiamos os nutrientes dos corpos físicos que são projetados desde o processo da evolução do planeta Terra, minerais com uma certa característica energética, vegetais que são os minerais esfarelados e que agregaram no vegetal. Esse vegetal é comido pelo animal, esse animal é comido pelo ser humano. Por quê? Porque o ser humano está no topo da escala evolutiva. Então o espírito se utiliza de todos os elementos da natureza em diversos estágios para que eu tenha uma vida adequada. E os animais fazem parte desse processo, os vegetais fazem parte desse processo, os minerais fazem parte disso. Nós não tomamos as vitaminas, os sais minerais, as nossas cápsulas energéticas são elementos químicos que estão na natureza. Os animais fazem parte desse processo para nos servirem. Então, a vida dele tem uma validade durante um determinado período, da mesma forma que a nossa vida tem uma validade dentro de um determinado período. Então, os animais nos atendem e nós deveremos dar uma atenção adequada a esse animal para que ele tenha minimizado o seu sofrimento. Então, se eu tenho um animal doente, eu tenho que cuidar desse animal, eu tenho que levar esse animal num veterinário, mas nunca eu li em local algum que alguém pegou uma barata que estava com a perninha torta e levou para o veterinário. O que nós fizemos com a barata, mesmo ela com a perninha torta? E as mulheres, mais do que os homens, vão lá e pá, matam a barata. Quando eu matar uma barata, eu tenho que matar com amor. Eu não tenho que matar com ódio. Eu tenho que conversar com ela. Olha, baratinha, você não pode ficar aqui mais, porque você vai transmitir alguma doença para minha casa, tá? Você já decorreu o seu processo de vida, eu vou matá-la com amor, não com ódio. A mesma coisa com a vaca. Quando eu vou matar uma vaca para comer o bife dela, vaca, olha que bonitinha, você cresceu, viveu, agora você vai ser útil de outra forma. Espiritualmente, vaca, você não vai morrer. Barata, espiritualmente você não vai morrer. Você vai ter uma nova oportunidade de reencarne, como eu também vou ter uma nova oportunidade de reencarne, dentro de um processo natural. Então, o cuidado que nós dedicamos aos seres vivos, humanos, deveremos dedicar a todos os seres vivos. A vaca é vacinada, o porco é vacinado, o cachorro é vacinado, a pulga não é vacinada, coitadinha. O pernilongo não é vacinado, coitadinho. E ele tem uma função dentro dessa vida orgânica, né? do que nós chamamos do processo de vida como um todo. Seres inferiores e nós aqui como humanos, seres superiores. Então a dedicação deve ser ampla e restrita dentro dos tempos determinados. Cuidem dos seus bichinhos, da mesma forma que cuidem dos seus irmãos, dos seus pais, das suas mães, de todos aqueles que o cercam, mesmo no final da vida.